Bom dia a todos. Dia. Hoje a gente está com um evento com uma participação, um grupo menor, né? Acho que aí a questão das vésperas de Natal deve ter influenciado aí, mas a gente vai tomar proveito disso e com certeza ter também uma conversa mais aprofundada sobre o tema e ter a oportunidade de trocar bastante com os que estão aqui presentes. Então, eu queria dar as boas-vindas, convidar a todos a deixar as câmeras ligadas, se possível. O nosso evento, os nossos encontros, né? Não são eventos, são encontros participativos, né? Onde todos aqui são agentes, né? E participam, não apenas assistem enfim, criam com a gente esse encontro. Para quem não conhece, para quem estiver vindo aqui pela primeira vez e não conhece a Escola F, nós somos um espaço voltado para formação, educação, desenvolvimento de empresas familiares, de famílias empresárias. Temos uma série de cursos voltados para a temática da empresa familiar, especialmente no que tange a essa relação da família com a empresa. Então, a gente organiza mensalmente esse encontro, chamado Diálogos F, em que a gente propõe um tema a ser debatido e utilizamos, na maioria das vezes, mas não necessariamente, episódios da família Jones. Eu não sei quem de vocês aqui já conhece a família Jones, mas a família Jones é uma família fictícia, criada pela Escola F, né? Criada por uma roteirista profissional, por um artista gráfico que faz um cartunista, né? Que criou os personagens. Então a gente criou uma família para ilustrar, né? Para nos ajudar a discutir temas que não são tão confortáveis, ou seja, que provavelmente nós não estaríamos trazendo aqui a partir dos casos reais. Então, a gente utiliza a família Jones para facilitar conversas, né? Para ilustrar situações nem sempre tão confortáveis, nem sempre a gente encontra pessoas querendo compartilhar os assuntos, os temas que a família Jones nos permite discutir. Hoje nós temos um convidado especial para nos ajudar a refletir sobre o tema, né? O título do encontro de hoje, como vocês viram, não é uma brincadeira, o amigo ou inimigo secreto na família Jones, que é essa família. Mas o tema que está por trás desse título é a questão do perdão, da capacidade da gente de perdoar uns aos outros, de seguir em frente. E para aprofundar essa discussão, né, para trazer outras camadas para essa discussão, a gente convidou o Dr. Alfredo Colucci, que está aqui com a gente, aqui com a gente. Dr. Alfredo Colucci é médico, membro efetivo e com atividades docentes na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro fundador e honorário do Núcleo de Psicanálise Marília e Região e membro efetivo da IPA, que é a International Psychoanalytical Association. É cofundador do empreendedorismo familiar e está com a gente hoje para nos ajudar nesse debate. A nossa agenda, ela funciona da seguinte forma, e para quem está aqui também novamente aí pela primeira vez. A gente vai ter uma breve introdução do Dr. Alfredo Colucci sobre o tema. Em seguida, a gente assiste o episódio da família Jones
e vamos para pequenos grupos debater, com a ajuda de um facilitador em cada um dos grupos, debater a partir, né, conversar a partir das nossas reflexões diante do episódio. Depois desse debate, em pequenos grupos, a gente volta para a plenária para compartilhar os principais achados dos pequenos grupos. A gente, no pequeno grupo, elege um porta-voz que vai trazer um resumo para a plenária do que esse grupo discutiu. Eu vou passar a palavra para a Elane, que vai complementar um pouco essa nossa introdução aqui. Então, ótimo, Mariana. Eu queria complementar, agradecendo também a presença, né, dos parceiros facilitadores aí, Hector e Valéria Lizondo e Gabriela Fregapane, que sempre estão aqui ajudando a facilitar os pequenos grupos. E fazer um adendo aí à apresentação do Dr. Colucci, que o Empreendendo a Família, né, que é a iniciativa que ele coordena junto com Regina Colucci, que está aqui também conosco, com Alex Altimari e com a Valéria Altimari, é uma iniciativa muito interessante que eu convido todos vocês a conhecerem, né? É uma iniciativa, eu já participei algumas vezes, é uma iniciativa que acontece aos sábados, uma vez por mês, no final de tarde, e que combina a discussão da questão da sucessão nas empresas familiares com a visão psicanalítica, com o cinema, sempre tem um filme que orienta a discussão. Então, é uma iniciativa super interessante. Eu confirmei já com o Dr. Colucci, eles vão ter a programação 2022 aos sábados, é o terceiro sábado do mês. Então, quem puder, em algum momento, conhecer essa iniciativa, eu recomendo demais. Eu sempre que possível, eu sempre estou lá. Sobre o tema de hoje, a gente sempre teve, né, Mariana, nas nossas discussões aqui internas, uma vontade de trazer esse tema do perdão, né? Do perdão no sentido da capacidade de se olhar para as mágoas e ressentimentos de uma forma a ressignificar isso e a transformar isso num momento, né, num espaço de seguir adiante. Quer dizer, na verdade, o perdão como um recurso para reparar e para restaurar relações familiares danificadas, né? Era essa sempre nossa vontade, assim, de fazer uma discussão sobre isso. Aí foi chegando o final do ano e a gente ficou achando que era oportuno trazer essa questão. E aí, além no final do ano, se tem muito essa tradição do amigo secreto ou amigo oculto, né, para alguns que estão aqui. E aí, no amigo oculto, sempre aparece essa questão, né, de você tirar aquela pessoa que não... Enfim, então a gente misturou um pouco, trouxe um pouco de leveza, digamos assim, para discutir essa questão do perdão, através da família Jones fazendo seu amigo secreto, e, ao mesmo tempo, vamos ter muita profundidade com as nossas discussões nos pequenos grupos e com as provocações e ponderações e considerações do Dr. Colucci. Então, esse foi o motivo da gente trazer e a gente espera que a gente consiga ter uma boa discussão, como sempre, né? Como sempre conseguimos ter aqui com vocês todos reunidos. Eu passo agora a palavra para o Dr. Colucci, que vai fazer uma rápida, como ele chamou no alinhamento antes, ele disse, vai fazer um esquente, né? Ele vai fazer um esquente do tema para a gente depois assistir o episódio, discutir nos pequenos grupos e depois ele volta no final, como Mariana falou, para fazer mais considerações, inclusive com casos práticos. Vamos lá, então, doutor Colucci, pode fazer sua introdução aí sobre o tema perdão. Pronto. Ligando o microfone. Bom dia a todos. Esse convite que a Elane me fez, ele surgiu no momento em que eu estava também, da mesma forma que vocês, da Escola F, estavam com o tema do perdão na cabeça. Ele surgiu também quando eu me encontrava com esse tema muito presente dentro de mim. Eu tinha acabado de passar uma manhã nas empresas Jatos, na Fundação Nishimura, e lá tive a oportunidade, então, de me aproximar mais da essência do que ocorreu dentro da sucessão da família da empresa Jato. E, além disso, nós tínhamos o último episódio da nosso Empreendedorismo Família, que era um filme sobre mulheres ocultas. E esse filme,
ele traz a questão do perdão e da sucessão da empresa familiar. Então, o tempo todo, esse tema ficou um pouco comigo e, obviamente, quando a Elaine me convidou, eu aceitei e agradeço realmente a participação de estar aqui hoje com vocês. É um tema muito complexo, porque ele envolve um sentimento que até hoje a psicanálise mesmo, ela raspa nesse tema, mas não consegue aprofundar muito. É um tema que permeia a filosofia, a religião, a estética, enfim, todo um tema que é ampliado dentro de outras disciplinas e outras maneiras de abordagem dentro da ciência. Mas um tema que ainda não está muito claro, né, para todo mundo. Quando eu recebi o script da Elaine sobre a família Jones, eu pude permitir observar, e convido vocês a observarem, a presença de sentimentos e emoções muito simples, e emoções que são muito comuns no dia a dia, né? Aparece hoje no script da família Jones. Mas há subjacente emoções disfarçadas como desejos, dissimulação, vingança, ódio e rivalidade, que se transvestem como vaidade. Eu vou chamar isso, aquela participação da Maria, como uma participação que aparece um clima de vaidade, né? Me baseio muito em Matias Aires. Podemos compreender a vaidade e o perdão, que são parceiros um ao outro, mas que um se relaciona inversamente proporcional com o outro. Quando aumenta a vaidade, diminui a possibilidade do perdão. Então, esses dois sentimentos, eles são inversamente proporcionais. Entretanto, a vaidade, vocês podem observar que tem uma característica, ela contagia. Maria e Pedro estão contaminados. Quando a rivalidade gera uma tensão destrutiva, uma vez que ambos estão em busca do mesmo objeto, ou se destroem os dois, ou buscam um bode expiatório. É uma saída encontrada em todas as civilizações. Quando existe uma tentativa de rivalidade, a presença do bode expiatório vem de encontro a resolver essa situação. É quando Maria procura o pai ou procura a mãe. Há, entretanto, um clima estético e tenso dentro da família Jones, produto do cenário do Natal, que, se por um lado mobiliza corações, também pelo que representa o nascimento, faz emergir emoções muito primitivas dentro de nós. Na cena, temos oportunidade de ver que o lado da estética propicia uma evolução, permitindo que Pedro Júnior não entre dentro e não produza e não se contamine com a rivalidade de Maria. E ambos possam ir chegando num acordo. Então, esse é um desafio que nós vamos ter que nos envolver hoje, tentando compreender melhor esse fenômeno tão complexo. Eu convido todos a participarem nas discussões, né? É isso que eu queria, então, introduzir. Muito bem. Então, com essa rápida introdução aí do Dr. Colucci, a gente vai assistir o episódio da família Jones. A gente vai passar um breve vídeo introdutório para quem ainda não conhece a família Jones, só para situar os personagens. E, em seguida, a gente vai colocar o episódio de hoje, que é o amigo secreto na família Jones. Pedro, você pode compartilhar, por favor? Eu não tenho certeza. Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora,
mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Agora a gente vai ver o episódio de hoje. Interior. Casa de Pedro e Vitória Jones. Dia. A casa já decorada para o Natal. Maria fala com seu pai em tom de brincadeira. Pai, você me tirou no amigo secreto? Todo ano você com essa mania de querer descobrir quem eu tirei. Não tirou. Eu conheço você demais, pai, sei pela sua cara. Como assim? Eu sou um grande blefador. Quer trocar comigo? Não. Pai, mas eu tirei uma pessoa muito difícil de dar presente. Mais uma razão pra eu não querer trocar. Você não vai comprar o presente, vai pedir pra mamãe comprar? Você realmente me conhece demais, minha filha. Por favor. Não adianta, sou um homem que segue as regras. Tá bom, desisto. Maria sorri, mas caminha discretamente até a sua mãe e a abraça. Mãe, posso pedir um presente de Natal? Claro, meu amor. Troca de amigo secreto comigo. Tirou seu irmão? Não é pra você tentar adivinhar quem eu tirei. É só pra trocar discretamente o papelzinho com o meu. Eu sei que você anda muito chateada com o Pedro, desde aquela briga de vocês. Mãe, era só trocar o papelzinho sem conversar. A brincadeira é amigo secreto, não inimigo público. Seria uma brincadeira boa essa, a de ter que presentear seus inimigos. Fazia a gente repensar nossas rupturas e as nossas frustrações com os outros. E ainda gastar dinheiro com presente? Como disse Shakespeare, a raiva é um veneno que bebemos, esperando que os outros morram. Claro que eu tô com raiva. Você sabe que a culpa foi do Pedro. Sei, e ele pediu desculpas. E aí que está a chance de você aprender algumas coisas também. Foi um pedido de desculpas dificílimo de conseguir. Quase todos são. Reparar é muito mais difícil do que romper, mas pelo menos ele tentou dar um passo. Mas foi só um passo. E só por isso eu tenho que agradecer, dar tapinha nas costas dele e esquecer tudo? Claro que não. Ele só deu um passo. E você acha que eu tenho que dar um passo também? O que eu acho é que eu adorei quem eu tirei no amigo secreto e não vou trocar com ninguém. Tá bom, tô presa nessa com o Pedro. Eu gosto de símbolos e eu acho que o Natal é sempre um bom momento de a gente ser mais generoso e perdoar os outros por não serem perfeitos. Não é isso, mãe, eu também não sou perfeita. Então aproveita e se perdoa também. Maria olha para a mãe e sorri. Quando minha irmã começou a descrever quem ela tirou de amigo secreto, eu fiquei muito nervoso. Eu conheço a Maria. Olhei para a cara dela e tive certeza que ela tinha me tirado. Até me preparei para ouvir um desaforo, para ela dizer alguma coisa agressiva, mas talvez eu só estivesse com medo de que ela falasse alto as coisas que eu venho pensando de mim mesmo desde que a gente brigou. Mas ela só disse várias coisas gentis sobre as coisas que se aperfeiçoam com o tempo e me deu um sorriso. Acho que o melhor presente que ganhei foi conseguir terminar o ano sem ficar tão decepcionado comigo mesmo. Sei lá, achar que também mereço me preparar para o próximo ano com um sorriso, né? Eu pensei em trocar de amigo secreto com as crianças também, claro, mas acabei desistindo. Só porque eu odeio meu irmão, isso não quer dizer que eu também não ame o meu irmão. E também eu acabei achando um presente que era a cara dele.
é que eu realmente fiquei muito triste com essa briga. Tô triste ainda. Uma coisa que aprendi com o tempo é que perdoar é uma coisa que a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Tem que ir reconstruindo as coisas. Mas eu também aprendi que eu gosto de reconstruir as coisas. Acho que ele gostou do presente. E aí, pessoal? Então, agora é o momento que a gente vai para os pequenos grupos, né? Elane vai fazer uma separação aqui. Para quem já conhece, a gente não precisa fazer muita coisa, só apertar... Desculpa, minha voz estava fugindo. Só aceitar, a gente vai ser transportado para um pequeno grupo. Você só precisa aceitar, apertar um botão aceitando ser transferido para um pequeno grupo. Acho que a gente vai citar talvez só 3 grupos, Elane. Não, acho que dá para fazer, porque dá para fazer grupos de 4. Acho que dá para fazer 5 grupos, Mariana. Tá, Só que aí não vai precisar... Tem algumas pessoas que não podem, que não estão disponíveis. Aí a gente pode ir fazendo aqui, mas assim, como a gente não sabe só na hora, a gente divide, e se ficar um grupo muito pequeno, a gente redistribui. Tá bom. Tá? Agora, aí nesse caso, os facilitadores compreendam que pode ser que tenha mais de um facilitador no grupo, tá? Assim, vocês dividem a facilitação. Então, eu vou abrir as salas. Vamos lá, então, para a rodada. A ideia agora é que cada grupo tenha eleito, né, seu relator, e a gente possa, aí, cada relator ter aí 3 minutos para expor, para compartilhar, né, as reflexões do grupo, concluídas ou não, porque pode até as reflexões não terem sido concluídas. Antônio Jorge colocou aqui já no chat que o grupo dele, que ele participou, vai ser representado por Terezinha. Vamos começar, então, por esse grupo? Pode ser, Terezinha, cadê você? Você está sem som, Terezinha. Está sem som. Então, realmente o tema complexo, a gente levantou alguns pontos, né? O reconhecimento da Maria dos sentimentos dela, né? Que ela fala que odeia e ama o irmão, né? Ela usa bem esse termo, e é difícil, às vezes, reconhecer isso. Você pensa que você tem que amar as pessoas da sua família, é meio que uma obrigação, né? E ela reconhece, então, reconhecer também é muito importante, né? Que exige coragem, né? Para enfrentar o conflito, e ela tenta fugir, né? A primeira reação dela é evitar, tanto que ela vai buscar pai, a mãe, é muito comum, né? Evitar o conflito, evitar enfrentar a situação, e isso exige coragem e exige também capacidade de aceitar o sofrimento, que pode sofrer nessa situação, né? Então, meio natural essa fuga aí, e que isso exige uma certa maturidade também para a pessoa poder fazer esse movimento, né, de buscar uma situação diferente. A gente falou um pouco sobre auto-perdão, e a mãe também fala para ela, né, que ela poderia perdoar o irmão, mas também se auto-perdoar, né, que é uma oportunidade. Na hora que do amigo secreto mesmo, ela surpreende o Pedro, porque ele estava preparado para ela falar dos aspectos negativos dele, e ele também, talvez motivado pela falta de animosidade dela, pela posição positiva dela, ele também faz uma autocrítica, ele também faz uma autorreflexão, ele também não está satisfeito com ele. Então, ela abriu uma porta, talvez se ela tivesse agido de outra maneira, ele não tivesse essa oportunidade de refletir consigo mesmo, né? E aí o Colucci, né, explicou que ele reconhece nele mesmo os mesmos sentimentos da irmã, né? Que ele também tem raiva, que ele também tem as mesmas emoções primitivas dela.
E ele consegue fazer uma reflexão sobre o comportamento dele, né? Eu não estou satisfeito comigo também, né? E que isso também é maturidade, né? Que a maioria das vezes a gente busca colocar no outro o motivo do conflito, né? Você tira a sua responsabilidade e coloca no outro, mas eu fiz porque fulano fez. E que essa atitude, né, dos pais de evitarem resolver os problemas, os dois, né, o pai evita, a mãe também, fala, não, enfrenta aí, você tirou, você vai lá. E ajudou, e essa forma da Maria lidar com a situação mais madura, ela também possibilitou que o grupo amadurecesse, que se criasse uma oportunidade da família, né, amadurecer com essas atitudes, e criou uma abertura aí que pode não só ser positiva para eles dois, né, mas para a família inteira, que a família criou uma oportunidade aí de crescimento. E um pouco de humildade também, de não entrar na questão de quem causou o conflito, quem foi responsável, uma vontade assim, não, eu vou agir diferente, né? Eu vou tentar melhorar a situação e não entrar, não voltar, né? Não, mas eu estava certo e ele estava errado. Então, superar um pouco essa fase, né? E partir para uma fase de, bom, tudo bem, eu posso dar o primeiro passo, né? Eu posso fazer isso. Então, foi mais ou menos isso que a gente discutiu. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Acho que a gente podia ir para o próximo grupo, por causa acho que você cobriu bem aí a reflexão, acho que tem bons pontos, a gente podia seguir adiante, né, para poder ouvir todos. Mariana colocou aqui no grupo, que no grupo dela, quem vai representar é o Gabriel, é isso, Mariana? Gabriel, cadê você? Está ali. Estou aqui. Então, no nosso grupo a gente discutiu alguns tópicos, a gente reparou que a gente entende que um dos problemas que existem é não reparar os pequenos problemas, então os pequenos problemas vão se acumulando e aí como uma situação insustentável, então que eles tentam já resolver os pequenos problemas. A gente notou bastante o papel do intermediador, da mãe ir lá e conversar com a filha, falando que intermediar, que o Pedro já pediu desculpa, que ele assumiu o erro de ter da briga, que ela deveria superar aquele momento, então ela faz esse papel de intermediação. E por ser uma pessoa que ela respeita, ajuda muito nesse papel de intermediação da mãe. A gente também notou que teve uma dinâmica saudável, tanto do pai quanto da mãe, de não querer resolver o problema da filha, porque era muito fácil para os pais não fazerem a filha sofrer e trocar o papelzinho e seguir. Eles tiveram a dinâmica de falar, não, resolva teu problema com seu irmão, enfrente seus problemas, e incentivou a Maria para resolver os problemas. E que é uma coisa que a gente acha que é muito importante, que qualquer pai quer evitar problemas para os seus filhos, mas em algum momento você tem que deixar ele enfrentar os problemas. A gente também citou a questão do tempo, de não ser um problema que aconteceu no momento, que a gente interpretou que foi um problema do passado, deve ter acontecido ao longo do ano, e que o tempo também ajuda um pouco a superar o problema. Mas que a gente notou, o importante é que os dois queriam resolver o problema. Não adianta ter todos esses outros pontos, ter o tempo, ser um pequeno problema pequeno, ter um intermediador, mas os dois não querendo resolver. Então, dos dois quererem ter essa resolução do problema, de superar isso, é uma coisa muito importante. E a gente também notou um pouco da parte pessoal deles. Então, a gente notou que existe muita questão da vaidade. Então, se você não conseguir se perdoar e ter a vaidade de querer ter sem razão e tal, é alguma coisa que não vai superar. Você pode até achar que está superado, mas se você internamente não achar que está superado, vai ser uma coisa difícil. Que o final da frase do Pedro Júnior, ele fala, eu não estava conseguindo me perdoar, e agora com essa situação da Maria, que dava conversar e tal, eu consigo superar isso. Então, essa questão também da vaidade, da parte interior da pessoa, de estar bem consigo mesmo, é muito importante para a resolução dos problemas e para perdoar o outro de verdade, porque falar, eu te perdoo é fácil, mas realmente sentir que aquilo lá está superado é difícil. Então, foram todos esses aspectos que a gente notou no nosso grupo.
Muito bom. Pega aí, Mariana, continue aí. Não, ia só... Pode continuar. Temos mais um grupo voluntário. Isso. Diga, Gabriela. É o nosso, né, Alfredo? Estávamos também lá, Miriam, Alfredo e Helena, que precisou sair. Alfredo, você quer compartilhar um pouco do que a gente falou? Qual é o Alfredo? Você. Sou eu. Isso. Você tem outro Alfredo aí, né? Isso. Bom, na realidade, eu não acompanhei o processo todo, eu entrei atrasado e participei só do finalzinho, e fiz uma colocação exatamente muito pessoal. Não posso nem relatar sobre o grupo, porque eu não acompanhei o processo todo. Fiz apenas as minhas colocações com relação ao que estava sendo tratado. Acho que é importante que a família saiba que a empresa se sobrepõe à questão familiar, tá? E desde que ela esteja bem estruturada, que tenha uma boa governança, tem processos maduros e bastante definidos, os partícipes familiares vão se enquadrar naturalmente onde eles podem se enquadrar. Onde não pode é profissional, não tem o que fazer. Eu acho que a gente tem que pensar sempre que as pessoas se colocam nesse espaço e não o espaço se adequa às pessoas. A empresa tem realmente a importância que ela tem para a família, é a longevidade dela através de gerações, e isso só se faz se a família respeitar a empresa e aceitar que a empresa é um ser vivo e que está sempre em mutação. Então, essas adequações, naturalmente, que trazem conflitos que têm que ser necessariamente discutidos à luz de possíveis mudanças que precisam ser feitas. Então, o que a gente tem conseguido fazer é exatamente harmonizar essa relação e avançar com as pessoas certas no lugar certo e cada uma delas sabendo exatamente como se colocam dentro de cada processo. É aquela história de cada um na sua caixa e, com isso daí, a gente consegue manter uma harmonia. Com relação à questão do perdão, perdão é permanente. A gente tem sempre que imaginar que só erra quem faz, só erra quem faz alguma coisa, quem não faz nada não vai errar nunca, né? E quando erra e erra por desconhecimento, não, se for por decide essa coisa, naturalmente que precisa somente de um ajuste. Mas o perdoar é humano e necessário. Muito bem. Ótimo, Alfredo. Um testemunho pessoal também é sempre muito importante aqui no grupo. E vamos para o quarto grupo, o último. Quem é? Sou Antônio. eu. Oi, Antônio. Nós vamos trazer testemunho também reais da minha carreira, né? Mas o grupo estávamos o Boris, a Valéria, a Raquel e a Regina e o Antônio Capellini, que é um ex-executivo de uma multinacional que esteve trabalhando muito tempo fora do Brasil e agora regressando ao Brasil e em transição de executivo para governança, ok? Nós discutimos aí que essa época do ano é uma época bastante propícia, onde as emoções, eu diria que ajudam muito as soluções dos conflitos e dos problemas, né? E se a angústia, se o problema é muito intenso, se comentou que existem três maneiras: ou não se resolve, ou se coloca um tampão, ou se resolve de uma maneira, de uma vez por todas e por toda a vida, né? Ok? E comentamos bastante do papel da Vitória, que é o papel da mãe, e é aí que eu trago parte da minha história por mais de uma vez, em mais de um país. Eu diria que as culturas são um pouco diferentes entre um país e outro, mas eu diria que o papel da mãe nas empresas familiares é muitas vezes muito importante para dirimir esses problemas, como o problema do Pedro e da Maria, né? Ok? Então, essa foi uma das conclusões que nós chegamos, e o Boris também fez alguns comentários
da vivência que ele tem, eu diria que no dia a dia, de facilitar a solução, mas não dar a solução, né? Fazer com que as duas pessoas que estão no meio do conflito tenham a solução entre si, mas é muito importante uma terceira pessoa, e na figura da mãe, né, nesse caso, fazer esse papel, né? Não como o pai, que o pai simplesmente se separou do conflito e não quis saber. A mãe não. A mãe já, através de algumas palavras, tratou de aproximar os dois, e eu creio que o final foi feliz. Basicamente isso que nós concluímos. Ok, Antônio, obrigada aí pela reflexão. Antes de passar a palavra para o Dr. Colucci, Hector, acho que quer fazer um comentário, né, Hector? Pode ir, o microfone é seu. A cuestión de María y de Pedro me hace refletir respecto de un sentimiento que parece que es único y típico, ¿no? Que tiene una única forma, que es un sentimiento de dificultad entre ellos. Mas Kant Sieper, que es un pensador de área precisamente de la psicanálisis, categoriza un espectro para ese sentimiento y no apenas una idea. Y ese espectro muda en diferentes intensidades y en diferentes visiones. Un de ellos, de esa relación de María con Pedro, puede ser el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es una ofensa narcisística que tuvimos algún tiempo que nunca fue superada. Mas que puede llegar a ser superada, porque si no la vuelta y se repite, por eso un resentimiento. Un segundo sería odio, mas odio no es tan negativo porque le puede también acompañar o amor. Amor y odio son faces de la misma moneda, entonces puede se transformar no odio. Raiva, o bebé siente raiva y odio, da más y al mismo tiempo amor. O más grave de todos, y lo que deberíamos tratar de evitar, haciendo eso que se está haciendo, que tratar de funcionar para entender todos estos sentimientos, es el rancor. El rancor es un sentimiento destructivo, mortal, en el cual no hay forma después de concebir. Él se instaló y no acepta más ningún tipo de reflexión, ni un tipo más de entendimiento. El rancor es meu y con él voy a morir, ¿no? Entonces yo quería colocar esa perspectiva para podermos ver de que hay una posibilidad de trabajar esa escala de sentimientos, ese espectro, para que no se transforme en rancor. Para eso es necesario el papel que está haciendo a mãe, que está haciendo o pai, de tratar de que los hijos fallen de su odio, porque el odio puede ser transformado en amor. Esconder el odio y decir aquí todos nos entendemos, y Valeria y yo tenemos experiencias en eso bastante marcantes y tristes, esconder el odio y decir aquí todos nos entendemos es un mito destructivo. Lo importante es ser capaz de lidiar con el odio que está presente en cualquier relación, porque como dice fantásticamente Ben Colucci no inicio, a vaidade é quien preside todo esto. Y si no lidarmos con la vaidade, no vamos a conseguir perdoar, porque lo primero que tenemos que perdoar es nós mesmos, que la culpa de sermos tan vaidosos. Entonces apenas eso yo quería acrescentar, para que seguramente Colucci va a dar una buena reflexión respecto de todo eso. No sé si fui claro, Elane, si você deseja alguma outra pergunta. Acho que muito claro. Inclusive, a gente tem aqui um comentário complementar de Beatriz, antes de passar para a Colucci, né, que ela diz: nas relações familiares, o mais difícil é a comunicação clara dos sentimentos sobre atitudes que aborreceram os membros, que, quando não falados, aumentam tanto que acabam sendo levados para a empresa. Então, essa questão. A Beatriz falou de ressentimento, exatamente isso. É decir, esse ressentimento pode se transformar em rancor se não for tratado. E aí extrapola para a empresa, né? E aí, é claro, é destrutivo para todos. Ok, vamos então, doutor Colucci, o que mais temos a pensar sobre esse tema? Então, eu diria, como eu teria pouco tempo, e esse é um tema muito complexo mesmo, né? Amplo, e pelo que a gente está vendo, como ele é mobilizador de muitas situações de vivências pessoais de todos nós, né? Então, eu optei em trazer para vocês uma síntese um pouco teórica
do tema do perdão e de uma experiência em termos, depois que eu vou descrever, do que aconteceu na empresa Jato. Eu achei que, dessa forma, eu posso estender a vocês, empresários, essa oportunidade de ter acesso ao que aconteceu naquela empresa. Claro que isso exige mais discussões, mais estudo. E depois eu vou tentar falar da minha experiência pessoal dentro de um trabalho com uma pessoa a respeito de como foi alcançado esse perdão dentro de uma relação, né? Então, o tema perdão, eu me baseei, vamos dizer assim, percorri algumas vértices. Existe uma frase citada por Perrone Moisés, que diz assim: o perdão é forte como o mal, mas o mal é forte como o perdão. Então, já começa dentro de uma tentativa desafiadora, né? Num artigo, Os Limites do Perdão, em que a autora ela desenvolve um diálogo entre dois filósofos, Hannah Arendt, e que aborda sempre um tema ligado à política e à justiça. E Derrida, que vai em termos da questão do perdão do ponto de vista humano, né? Para Hannah Arendt, o perdão é um elemento estrutural na esfera dos assuntos humanos, que os homens não podem perdoar aquilo que não podem punir, nem punir o que é imperdoável. Começa já trazendo para nós questões complexas de definições, né? Continuando aqui, para Derrida, o poder de perdão é sempre divino em sua essência, ainda que exercido pelo homem. Sua visão é ética, cristã, presente nos evangelhos, errar é humano, perdoar é divino. Ao passo que Arendt se vê sempre o mundo do ponto de vista político e da justiça. O que lhe interessa são os assuntos ligados a essas áreas. Mas se trazermos para a nossa intimidade, nem político, nem divino, cada um de nós que vive a experiência do perdão sabe que dificilmente o perdão é completo. Ou seja, sempre fica um resquício de ódio, o que leva tempo para ser elaborado. A palavra perdão, etimologicamente, do latim perdonare, que significa dar totalmente a dívida. Quer dizer, tem que existir alguma coisa que envolve uma doação de dar totalmente a dívida ao outro. E isso envolve uma relação dual. Quando nós falamos de vaidade, nós estamos falando de uma relação individual, como o Hector falou, narcísica, em que não existe o outro. Não existindo o outro, o tempo ele é circular, ele é repetitivo. Então, dentro disso, é que eu entendi que, para ter o perdão, a necessidade da presença de superar esse individual e alcançar o outro. Entretanto, sonoramente, a palavra perdão faz lembrar de uma grande perda, perdão. Então, inicialmente, quando a gente fala em perdão, a gente imagina uma grande perda. E para o indivíduo se livrar da vaidade, ele tem que matar essa parte vaidosa dentro dele, invejosa, para que ele consiga, então, alcançar esse nível de perdão.
De fato, para alcançar o perdão, exige um luto grande para que se alcance o perdão. Bom, voltando então ao meu tema que eu fiquei de trazer para vocês, o relato do que eu pude aprender na Fundação Nishimura, né? Vou procurar ser sintético, porque no livro da família, o capítulo 5, que refere-se ao capítulo do perdão, ele ocupa exatamente o meio do livro. E ele refere, talvez, o divisor de águas entre várias contentas judiciais para um novo estado de organização, né? O doutor Colucci, só por uma Sim. questão de esclarecimento, eu não sei se todo mundo está a par que a empresa Jacto é uma empresa familiar, né? Acho que a gente podia... de quanto tempo, de quantos anos elas têm? Já está na 3ª geração, não é isso? Ela está na 3ª geração e está indo para a 4ª geração. Bom, E ela e tem aí... 70 anos e eles já estão se programando para 100 anos. Então, e eles têm um livro da família que eles publicaram recentemente, e aí é nesse livro que o senhor está se baseando, né? Sim. Isso. Esse livro pode ter acesso, eles têm todo o interesse de divulgar, e depois eu posso mandar para vocês como vocês pudessem se conectar e ter acesso. Bom, o que eu encontrei no livro? Existe um pastor, Greg Hill, que já tinha estado na empresa para cursos da Universidade da Família. A Jato tinha promovido o que eles chamavam de Universidade de Família, que tem por objetivo o trabalho com o casal e família, mas ainda não tinha havido uma intervenção direta na direção da empresa. Para vocês terem uma ideia, no organograma da Jato tem um setor que estaria desenvolvendo a questão de um trabalho psicológico com famílias, tanto da própria empresa como dos funcionários. Eles dão uma ênfase muito grande à questão familiar. O pastor, depois de estudar, preparou uma proposta que contém 6 pontos. Por ser sintética, eu achei interessante trazer para vocês. Primeiro, uma empresa familiar será tão forte quanto for a família por trás dela. É óbvio. Segundo, uma empresa forte, conduzida por uma família fragilizada, por trás, não sobreviverá. Cada geração carrega uma semente que é plantada e transmitida para a própria geração, para a próxima geração. Quarto, há 3 chaves que fazem uma família ser forte. Uma visão ou um propósito comum definido de forma clara. Segundo, unidade de mente e coração. Terceiro, boa comunicação e capacidade de compreensão mútua. Quinto, qual a causa mais comum para rupturas familiares? A falta de comunicação. Sexto, quando a comunicação piora, os muros vão ficando mais altos e é quando 4 coisas acontecem. As pessoas se sentem incompreendidas, as pessoas se sentem desvalorizadas, as pessoas não se sentem aceitas e, em quarto lugar, as pessoas sentem que não são ouvidas. Em resumo, a conclusão dele é que é uma necessidade constante e presente dessa parceria de comunicação ou ter um mediador que facilite essa comunicação. Mais uma, a segunda razão que causa o fracasso nas empresas familiares é a inexistência de um sentimento claro de destino comum.
quando fica impossível enxergar como a pessoa se encaixa no propósito daquele negócio futuro. Nos encontros dos grupos, Great incentivou o perdão entre os membros, e esses, ao trazer à tona as mágoas e reconhecimento das ofensas têm a palavra fenda, que é a cisão que ocorre depois de uma ofensa. Produzidas, puderam assumir o caminho da integração e desenvolvimento. É essa ferida que se instala a respeito da ofensa. Chikao, um dos membros, ressalta que o perdão ocupa um lugar de destaque na família Nishimura e na empresa. É como a Elane falou, é uma empresa muito antiga, que tem milhares de funcionários e já está caminhando para a quarta sucessão, está na terceira, e tem uma preocupação constante de um trabalho regular dentro do processo sucessório. Chicago diz, foi muito positivo. O perdão aconteceu na família toda, não somente entre os irmãos, houve acertos entre pais e filhos, mães e filhas. É aquilo que eu estava dizendo para vocês quando eu falava da vaidade que contamina. Quando existe um clima também de perdão, ele também é contaminante. E à medida que existe um mimetismo, ele vai facilitando com que o processo vai sendo passado de um indivíduo para outro. Existe um artigo de René Girard, em que ele fala muito da contaminação desses sentimentos, tanto negativos como positivos. Falando agora da minha experiência, uma analisanda separada há 2 anos e seu ex-marido, extremamente belicoso, despejando dezenas de processos judiciais com a finalidade de desmerecer a ex-esposa. Acho que o Boris quer falar. Não, tá. Com a finalidade de desmerecer a esposa em suas funções maternas. Eu achei que acompanhei durante 2 anos essa moça numa luta judicial intensa, e os juízes e o fórum, com as psicólogas do fórum, defendendo e anulando a maternidade, querendo retirar o filho dela para poder fazer a passagem para a paternidade. Um pai que não havia assumido a paternidade desde o nascimento. A fragilidade da analisanda criava um clima persecutório de defesa, por não saber como se submeter à tirania do ex-marido. Eu acredito que é um caso comum, por isso que eu estou trazendo também como um paradigma, né? Seu desenvolvimento emocional, nesses 2 anos, propiciou que se apoderasse de seus valores e capacidade. Com isso, permitiu posicionar de frente com o pai do seu filho. Havia um clima de ódio pelos danos emocionais causados a ela e ao filho, mas havia a percepção de que a ligação de ódio a aprisionava e impedia seu desenvolvimento para a construção de uma nova vida. Um dia, na escola, uma professora tirou uma foto desta criança e deu para a mãe. A foto transmitia um senso estético. A criança estava muito bonita, com fundo, e dava uma sensação de belo. E nela a criança revelava uma semelhança com os braços do pai. Isso impactou a mãe. Isso que talvez eu quis dizer quando eu falei do clima de Natal, que havia um clima estético. O clima estético
ele é impactante para a reformulação de emoções. Ele permite acontecer esse movimento. É por isso que o Natal ele é muito cheio de luzes e colores, porque ele tenta, com isso, neutralizar o fato da angústia que repete ao nosso nascimento. Voltando a ela se sentiu comovida por perceber que o filho também era do pai. E viveu momentos onde pôde perceber que havia cultivado um sentimento egoísta de posse do filho. Enviou a foto ao pai como se enviasse o filho a ele. Pela primeira vez, ela fez a doação, o filho é teu também. Seguiu-se um momento de relaxamento e de liberdade e de muito prazer dela ao perceber essa situação. Perdoava as agressões sofridas para adquirir a liberdade de reconstruir sua vida e sair do cabo de guerra. Eu achei que não foi uma desculpa. A desculpa, ela vem como se tivesse desfazer uma culpa. O perdoar envolve algo muito mais interno e mais profundo, não tão superficial como a desculpa. Tanto um processo como o outro exigiram muito tempo. No primeiro caso dos Nishimura, foram 17 anos para que ocorresse aquele momento de reintegração da família. E no segundo, 2 anos. Ambos foram construídos com trabalho emocional, suor e lágrimas. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, procurando ser sintético, aproveitando o tempo pequeno que a gente tem. Obrigada, doutor Colucci. Eu acho que muita coisa inspiradora para reflexão, particularmente para mim ressoou muito essa questão do perdão como a liberdade de reconstruir, né? O perdão como um passo, né? Como um recurso para conquistar uma liberdade de reconstruir, né? Eu acho que isso digamos, um indutor importante desse movimento de perdoar. Eu acho que Mariana deve querer fazer algum comentário, ela que vem trazendo esse tema de forma recorrente, e também a gente podia aproveitar esses 10 minutos também para perguntas e colocações de todos, né? Eu vou passar para a Mariana, mas quem quiser fazer perguntas ao doutor Colucci ou comentar alguma coisa, por favor, estamos com o espaço aberto. Mariana? Eu fiquei assim, eu também, para mim, acho que fez muito sentido, doutor Colucci, trazer tanto esse trecho do livro, né, da Jacto, da família proprietária, né, e controladora da Jacto, e o que me chama atenção, especialmente quando você traz o tema, cita aí a questão da comunicação, né, como um sintoma, vamos dizer assim, essa queixa tão comum nas empresas familiares, nas famílias, né, de que a comunicação não funciona, de que há um grupo da família que não se sente ouvido, que não tem voz, que não participa. Eu acho que muitas vezes, até como as famílias têm dificuldade de colocar que existe um conflito, que existe uma dor, que existe um ódio, uma raiva, uma rivalidade, eu acho que muitas vezes esses sentimentos são nomeados por a falta de comunicação. Então, é muito comum a gente ouvir, né? Não, a gente tem um problema de comunicação. E aí, por trás desse problema de comunicação, tem várias outras camadas, né? Essa história da Jacto também foi
para mim foi uma coincidência, porque também foi o que motivou esse meu interesse pelo tema perdão na família, na família, na empresa familiar, na família empresária. E eu percebo essa dificuldade e aí também muitas vezes vem com o nome, não, é por motivo de ego, essa vaidade, né, que não permite as pessoas de acessarem seus incômodos, de terem uma conversa franca, de abrirem, de fato, o que é que está incomodando. Então, eu fico muito feliz assim, com essa reflexão. Acho que tem muito material para a gente refletir. Mas uma pergunta que me vem à cabeça, e vou tentar devolver, é como é que a gente começa, como é que a gente ajuda uma família que sente que há essa dificuldade, né? Que nomeia essa dificuldade, seja como falta de comunicação, seja como um distanciamento, já uma fenda estabelecida. O que é que se pode fazer, né? Como é que a gente começa essas conversas? Assim, um pouco nessa... queria passar um pouco, trazer um pouco esse... né, trazer um pouco para nossa aqui, imagina as pessoas que estão aqui pensando, e aí, como é que a gente lida com... Como é que dá o primeiro passo, né? Isso. A situação está instalada ali de um conflito, de um desgaste, de uma ruptura. Como é que se dá o primeiro passo? Então, Mariana, quando você está cortando na cozinha uma substância, lá uma abóbora, por exemplo, e você se corta, você faz um corte. A ofensa é mais ou menos um corte na alma, forma um buraco na alma. Então, a partir daí, nós precisamos, quando você se corta na cozinha, você vai lá, põe um esparadrapo, põe um band-aid e tenta, inicialmente, deixar com que aquele processo vai se tratando por segunda intenção. Normalmente, ele vai cicatrizando, né? Então, um dos aspectos é a gente poder realmente perceber que tem uma ferida na alma. E essa ferida, ela precisa ser cuidada com carinho e admitindo, vamos dizer, que ela tem que ser protegida de uma certa forma, como? Falando através da comunicação, da expressão da raiva, da expressão dos sentimentos, como se aquilo lá fosse gradativamente permitindo com que as próprias lágrimas fossem lavando essa ferida. E, com isso, pudesse, então, existir uma cicatrização, né? Eu acho que esse é um processo que a gente volta ao tema da comunicação, do intermédio, do interlocutor, do mediador, que precisa existir dentro de uma estrutura. E acho que a gente lembra também as próprias estruturas que as empresas começam a se organizar, por exemplo, os espaços dedicados a essas temáticas, como o Conselho de Família, né? ou esses espaços que estão mais dedicados a cuidar da família, né? E dessa relação entre as pessoas, do que somente da empresa, dos temas de negócios. A importância de cultivar esses espaços. Tenha ele o nome de conselho, seja ele uma estrutura formal ou não, né? Mas cultivar esses espaços de diálogo e de cura, né? de tratamento, né? das relações familiares. É por isso que eu achei maravilhoso a equipe que fez hoje o script da família Jones, porque colocou na casa, na condição doméstica, na família não empresarial, mas na família entre eles e fora da mesa da empresa. Eu acredito que foi o cenário foi muito, muito adequado. E é engraçado que isso me faz lembrar
E no nosso Conselho de Família, no Grupo Moura, eu presido o Conselho de Família. Pela segunda vez, eu retomei agora a presença do Conselho de Família. E há 3 encontros que a gente resolveu, pela acessibilidade dos temas, não fazer mais o Conselho de Família na empresa, mas numa casa, na casa de alguém. E isso gerou um ambiente extremamente propício e adequado para as conversas tomarem outro rumo, outra profundidade. Então, assim, isso conecta muito com essa sua observação também. E com a minha experiência prática, né, de conselho de família, ou seja, trazendo um pouco para o que é que se pode fazer, né, trazendo um pouco para como se dá o primeiro passo, né. Mariana, eu acho que Hector está querendo também fazer um comentário. Por favor. Além de eu admirar a Colucci há muito tempo por toda a competência dele, eu sou amigo já há vários anos. E hoje, apesar de todos esses anos, ele trouxe uma luz para mim a respeito de uma questão que não tinha percebido, que é a questão precisamente do perdão. O perdão se instalou para mim, como criança, como uma questão exortativa, quase religiosa. Amarás a tu próximo como a ti mesmo, e se não fizer isso, você está danado, né? Agora, de alguma forma, Colucci está nos fazendo ver de que o perdão é uma coisa muito mais profunda que a desculpa. E é muito mais profunda que uma ordem ou uma exortação. É muito mais profundo porque atende a nos aliviar de nosso próprio peso. Tende a nos fazer sentir mais leves em forma de viver a vida. Nos faz sentir que todo ese odio, a veces ese resentimiento y a veces rancor que nos cargamos, só pesa en nos y no en otro a quien odiamos. Y eso que pesa en nos es lo que puede ser transformado. Por eso es que yo quería le agradecer, Colucci, o que você está trazendo, no solamente para a Escola F, mas también para mí, ¿no? Realmente fue muy interesante que você faça una distinción importante entre perdón y disculpa, porque frecuentemente la gente dice, você va a me perdoar, mas preciso te pedir una disculpa, o algo así, como si fuesen la misma cosa. Y no son. Tiras culpas no es la misma cosa que perdoar. Perdoar es mucho más profundo, es una cuestión más existencial. Pero que está diciendo Colucci agora. Eso es lo que quería acrescentar. Y obrigado a él y a Escola F por ter trazido Colucci hoje a poder dar essa mensagem. A gente fica muito feliz também de ter você, ter Valéria aqui com a gente, junto com o Colucci e todos vocês, para aprofundar essa conversa, que com certeza não se esgota hoje, né? Dá vontade de continuar conversando e explorando, porque de fato é um tema extremamente relevante no contexto da empresa familiar. Só uma observação, Mariana, só uma observação, só para complementar. Eu coloquei no chat o link no YouTube do vídeo sobre o caso Jacto, que aconteceu há algumas semanas atrás no Empreendendo a Família. Então, quem quiser também se aprofundar e conhecer um pouco mais esse caso, é só acessar esse link. A gente tem aqui também um formulário de avaliação. Para a gente é super importante que vocês respondam, por favor, coloquem suas contribuições. Uma outra, eu gostaria de pedir, só a gente está trabalhando na nossa comunicação, eu queria pedir um favor, se vocês pudessem só colocar no chat também como vocês foram informados hoje do evento, como é que vocês ficaram sabendo do evento. Para a gente também essa informação seria importante, se vocês pudessem compartilhar. Então, muito obrigada a todos, nos vemos, né? Feliz Natal, né? Um ano novo aí de muita saúde, eu acho que é isso que a gente mais deseja nesse momento, né, para todo mundo, e muita paz, e foi muito bom ter vocês aqui hoje. A gente se encontra em janeiro, não é isso? Isso, e agradecer demais aí ao Dr. Colucci, né? Já era um desejo antigo de tê-los aqui, vocês do Empreendendo a Família, então a gente ter podido concretizar ainda no apagar das luzes de 2022 é de muita felicidade e um prenúncio, né, do que a gente vai poder fazer juntos aí no próximo ano, no apagar da luz de 2021. Então, muito obrigada, Dr. Colucci. Regina, que está aí caladinha, não falou aqui na plenária, deve ter falado nos pequenos grupos, mas eu não ouvi sua voz hoje, mas
Muito obrigada também pela participação de vocês. A gente agradece, a Escola F está querendo ficar muito junto de vocês. Muito obrigada. Gostaria de agradecer realmente, porque toda vez que a gente se vê frente a um desafio, ele exige que que nós se desdobramos, que a gente se debruce em cima do tema, né? Embora complexo e difícil, mas isso realmente traz uma gratificação de que vai sendo possível ir divulgando e trocando ideias. Para mim também a colaboração de vocês foi muito importante. Essa live toda, eu acho que gravando a gente vai poder replicá-la e com outras pessoas e fazendo com que esse processo vai dando continuidade. E um desafio para o ano que vem, continuarmos a trabalhar desse tema, que é muito caro para nós, mas, ao mesmo tempo, muito difícil. Complexo, né? A sucessão. Bom, eu também quero agradecer a Elaine, a Escola F, Mariana, o Boris, que foi meu companheiro de grupo, que eu acho que a estar aqui com vocês é algo que me motiva muito a podermos também, em Marília, continuar o nosso programa sobre também a empresa familiar. Gostaria de agradecer a todos, então. Ok, então, pessoal, bom final de ano, boa passagem. A gente se encontra em 2022 com uma programação pensada para a gente estar junto sempre. Tá joia. Muito bom. Tchau. Um abraço para todos e boas festas aí, com bastante champanhe. Tá? Para todos. Tá, Tchau. tchau, tchau, tchau.